Amém, irmãos. Pode se assentar com muita alegria. Amém. O povo de Deus é um povo feliz. Glória a Deus. Você já tem tudo para ser feliz. Você já tem Cristo. Amém. Você tem Jesus no seu espírito. Feche seus olhos, vamos orar. Amém. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos ama e o Senhor nos escolheu para ser seus filhos. Meu Pai, que nessa noite o Senhor possa ministrar, Senhor, com todo o poder, com toda a liberdade que o Teu Espírito tem nas nossas vidas. Deus, eu declaro em nome de Jesus, que os olhos espirituais da igreja sejam abertos, que a mente, ó Deus, dos irmãos serão transformadas, renovadas. Ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, transformar o nosso interior. O Senhor possa transformar, ó Deus, o nosso comportamento, o nosso estilo de vida. Que, ó Deus, essa igreja seja impactuada pelo poder da oração nesses dias. Em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Dá um amém de um vencedor aí. Amém? Hoje nós vamos, na verdade, durante essas 3 semanas, nós vamos estar falando sobre, oração, a minha prioridade de vida. Amém? Vamos repetir essa frase? Diga comigo, oração, a minha prioridade de vida. Agora mais forte, amém? Mais motivado, vamos lá, oração, a minha prioridade de vida. Amém? Então nós vamos, olha só, o que Deus está ministrando no nosso coração nesses dias? Que toda pessoa que recebeu o Espírito de Deus, olha aqui, olha para mim. Toda pessoa que recebeu o Espírito de Deus, a primeira coisa que ela precisa aprender é ter uma vida de oração diária. Amém? Amém? Então olha só, eu sei que quando você olha para... Felizmente isso na igreja acontece assim. Quando você ouve alguém falar que tem uma vida de oração diária, você fica assim espantado, né? Você fica assim até um pouco chocado. Estou falando não só da igreja nós, mas de modo geral. Você vê uma pessoa que tem uma vida de oração diária, constante, um homem e uma mulher de oração, você fica assim, as pessoas ficam, nossa, como é que você dá conta de fazer isso? Como é que você consegue? Me conta o segredo. Eu queria dizer para você que isso, olha só, isso é infelizmente. Porque olha só, ter uma vida de oração deveria ser a coisa mais comum. Ouça o que eu vou te falar aqui. Orar teria que ser a coisa mais comum de nós como igreja. Como é tão comum, olha só, eu fui na casa do Paulo César e da Luciana, e essa semana eu fui visitar outra também, está com a criança, eu não lembro quem que é a mãe, tanta visita que a gente até esquece um pouco. Então quando eu cheguei na casa da Luciana, quando eu olho para o João Pedro, João Pedro, acertei, o João Pedro está nos seios da mãe lá amamentando, eu não fico assustado assim, nossa, que coisa nova, eu nunca tinha visto uma criança amamentando. Porque a primeira coisa que uma criança aprende após nascer é amamentar nos seios da mãe. É desfrutar do leite materno. Então é a mesma coisa em relação à oração na sua vida, de nós como igreja. Irmãos, nós teríamos que, olha só, aquilo que você acha incomum, aquilo que você acha que é uma coisa extraordinária, na verdade deveria ser a coisa mais comum. A coisa mais normal era você conversar com o irmão e ele falar, não, a minha vida de oração essa semana eu gastei tantas horas orando, falando com o Senhor, a minha vida de oração eu tenho crescido, eu tenho experimentado a graça de Deus através da oração. Então isso deveria ser o contrário. Mas olha só, por causa da falta de entendimento e muitas das vezes por causa da dureza de coração, porque às vezes a pessoa até conhece, mas ela é dura de coração, ela é uma pessoa lenta para obedecer, é uma pessoa tardia para ouvir a voz de Deus, para viver os princípios da palavra. É por isso que, infelizmente,
Irmãos, para nós, na nossa geração, é tão incomum você ver um homem de oração. Eu tenho certeza, irmãos, que você coloca nas suas mãos os homens de oração que têm uma vida de oração, uma pessoa que você tem, que você olha para ela e vê ela como referencial de oração. Você nas suas duas mãos, eu tenho certeza que você tem mais dedos na mão do que pessoas que são referenciais de oração para você. Por quê? Porque isso se tornou incomum. Mas você vai perceber, na história da igreja, nunca foi incomum. Pelo contrário, era algo comum. A Bíblia diz, em Atos 2:42, que aqueles que se converteram e foram batizados, eles perseveravam na oração, eles perseveravam na palavra, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam em pregar o evangelho. Isso era comum para eles. Isso era algo natural orar. Era natural ler a palavra, era natural ter comunhão com os irmãos, era natural pregar o evangelho. Irmãos, presta atenção, a pobreza espiritual, ela é tão grande que quando você vê alguém orando, você fica assustado. Eu queria que você não levasse essa palavra de forma leviana não, tá, querido? Que o Espírito de Deus traga, olha só, ele traga constrangimento no seu coração. Você ouça essa palavra não pensando que Deus está falando para alguém lá fora, não. Que Deus esteja falando com você e comigo. Porque é assim que é o estado da igreja. Infelizmente. Esse é o nível de vida que a igreja tem tido com Deus. Então que Deus, olha só, pela sua eterna misericórdia e pelo poder da liberdade que a palavra traz, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade os libertará, que a verdade você está ouvindo agora, que orar é a coisa mais comum na sua vida, que orar é a primeira coisa que você tem que aprender na sua vida espiritual, que orar tem que ser a prioridade do seu dia, que antes de você sair para trabalhar, você lembre que a sua prioridade é orar. Antes de você levantar, correndo e sair para trabalhar, você lembra que a sua prioridade é relacionar com seu Deus. Que antes de você sustentar a sua família natural, você tem que sustentar a sua família espiritualmente. Que isso seja a sua prioridade de vida real, verdadeira, minha e sua. Vocês estão compreendendo o que Deus quer falar com a gente? Você compreendeu o que Deus quer mudar na sua vida? Você compreendeu o que Deus quer chocar você? Porque a maioria, infelizmente, ora quando reúne num culto, num prédio. Aí ele lembra que ele tem que orar, ele tem que falar com Deus. Ele lembra que ele tem que ler a Bíblia. Ele lembra que ele tem que conectar o coração dele a Deus. Querido, isso aqui é coisa comum. Deve ser comum. Deve ser a coisa mais normal da sua vida. Você separar tempo para falar com Deus. Eu quero te lembrar uma coisa. Que no ano de 2018, o dia que você separou tempo para Deus, não seja o dia especial do seu ano, mas seja o dia mais comum, porque isso é uma coisa que você faz diariamente, porque é a prioridade nossa como filho de Deus. Está entendendo isso? Só que muitas das vezes, olha só, você não percebe, mas o diabo cega você, o diabo embaraça você com tantas coisas, que você esquece que você tem um pai, e que você como filho precisa relacionar com seu pai. Então é isso que Deus está querendo falar com a gente, nessas 3 semanas. Não só falar com você, mas mudar o seu comportamento, mudar a sua atitude de vida, sabe, mudar suas prioridades. Que a nossa prioridade, irmãos, antes de ganhar dinheiro, é nós termos relacionamento com Deus, é cumprir o propósito de Deus. Antes de você prosperar financeiramente, Deus quer que você prospere espiritualmente. Porque a sua prosperidade financeira, apesar de ser boa, ela é, irmãos, ela dura pouco tempo. Quero te lembrar disso. Prosperidade financeira é muito bom, mas ela dura pouco tempo. Então você não precisa, olha só, você não deve investir mais tempo naquilo que dura pouco tempo. Você tem que investir naquilo que dura eternamente. E o seu tempo a sós com Deus é algo eterno. É algo que o ladrão não pode roubar. É algo que a ferrugem não pode destruir. Então é isso que Deus quer confrontar você. Deus quer tirar você dessa inércia espiritual.
Deus quer tirar, irmão, dessa posição acomodada que muitos têm vivido, infelizmente. Eu quero compartilhar com os irmãos, já começando a segunda parte da palavra. Os irmãos estão preparados? Está pela primeira vez aqui? Não está chocado não, tá, irmãos? Não estamos aqui para comer papinha não, tá? Nós estamos aqui para comer coisa que sustenta a sua vida espiritual. Amém? Tiago 5,13. Coloque aí, Roberto, por favor. Vou ler com os irmãos aqui. Tiago 5,13. Olha só, vamos ler aqui só para a gente ler de forma igual. Está alguém entre vocês aflito? Essa palavra aflito é sofrendo. Então, está alguém entre vocês, ele está falando, Tiago está falando da igreja. Está alguém sofrendo na igreja Bom Pastor? Qual que é a orientação que a Bíblia diz? Ore. Nessa versão aqui, fala ora. Dá para você entender muito bem. Mas na versão da NVI diz o seguinte, está alguém sofrendo, lá diz claramente, que ele ore. Que ele, então levanta o seu dedo assim, faz assim, querido. Levanta assim. Quem é que tem que orar? Aponta para você. É eu, querido. Somos nós. Aqui está dizendo, olha só, Tiago está quebrando. Eu vou te alertar uma coisa. Tiago está quebrando uma das coisas, uma das maldições piores que existe na igreja brasileira. Sabe qual que é? O cristianismo consumista. Sabe qual que é o cristianismo consumismo? É aquele que tem a mentalidade, olha só, ele é um consumista dentro da casa de Deus. Ele está aqui só para receber. Ele está aqui só para receber de graça, sem ter atitude nenhuma. Ele não tem compromisso com nada. Aqui Tiago diz, a pessoa está sofrendo, então é ele que tem que orar. É responsabilidade dele. É eu que tenho que orar por mim. É eu que tenho que orar pela minha família. É eu que tenho que orar pela igreja que eu sou pastor. É eu que tenho que orar por aquilo que faz parte da minha vida. Pastor, tem alguém que auxilia você? Tem, mas não são meus responsáveis primeiramente, porque a responsabilidade primeira é minha. Olha só, irmãos, deixa eu te falar uma coisa para você. Presta atenção, você quer ser cheio do Espírito Santo? Para com essa besteira de achar que você vai ser cheio do Espírito Santo, fazendo parte de uma igreja cheia do Espírito de Deus. Porque tem muitas pessoas que são cheias, olha só, que estão em igrejas cheias do Espírito Santo, mas são vazias. Porque ser cheio do Espírito Santo não depende do outro. Ser cheio do Espírito Santo depende de você. Porque muita gente está achando que ser cheio do Espírito Santo é porque ele está no meio de pessoas cheias do Espírito de Deus. A Bíblia diz que Saul, ele estava em meio de pessoas cheias do Espírito, mas ele era vazio de Deus. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Faça uma coisa, ora. Você quer que a sua vida mude? Então você ora. Você quer que as coisas transformem na sua vida? Então ora. Você quer ter um ministério frutífero? Então que você ora. E eu estou falando isso aqui, irmãos, como alguém que tem autoridade para falar isso para você, porque eu oro todo dia por você. Eu não estou isentando a minha responsabilidade e orar pelos irmãos, não. Eu oro todo dia por você. Todos os dias, quem caminha comigo sabe que eu oro por você. Posso não citar o seu nome, porque eu não tenho condição de fazer isso mais. Pela quantidade de pessoas que frequentam os 3 cultos e as células que temos caminhado. Mas deixa eu te falar uma coisa para você. Você tem que assumir a sua responsabilidade de oração. Você tem que, olha aqui. Eu nunca vou esquecer de uma mãe, que eu fui uma mãe que retrata a realidade dessa geração que nós estamos vivendo. Fui na colégio da minha filha, acho que uns 2 anos atrás. Chego lá vendo a mãe. Isso aqui é comum, irmãos. Isso aqui não é uma coisa extraordinária, não. Coisa comum. Eu vi a mãe lá, coitada da professora. Irmãos, ela descascou, ela soltou os cachorros na professora. Sabe, porque a filha dela não foi bem durante o ano, e no final do ano estava de recuperação, e sabe o que ela queria dizer com aquilo tudo? Você é responsável e a minha filha não tem ido bem nesse ano. Sabe o que é isso? Uma pessoa que aprendeu a transferir responsabilidade. Sabe o que vai acontecer com essa criança, infelizmente? Ela vai se tornar, irmãos,
um adulto, irmãos, irresponsável. Sabe por quê? Porque a mãe, no lugar de colocar responsabilidade nela e responsabilidade no filho, colocou responsabilidade em terceiro. Quem disse que professor é responsável em educar nossos filhos? Quem disse que igreja é responsável em educar nossos filhos espirituais? São auxiliares. A professora é auxiliar na educação da minha filha. A igreja é auxiliar na educação espiritual das minhas filhas. Mas a responsabilidade primeira é minha. Responsabilidade primeira é da minha esposa. Nós somos responsáveis. Então para com esse negócio, irmãos, de achar que outra pessoa é responsável em fazer Deus te abençoar. É você que tem que orar. Sabe por quê? Por que você não mudar isso? Você vai ficar esperando as coisas acontecer. Anos e mais anos, não vai acontecer nada. Porque a Bíblia diz que você é o responsável. Sou eu o responsável. Amém? Eu quero compartilhar também, além de tudo isso, Mateus capítulo 7. Deus tem falado muito comigo. Já há algum período já, sobre Mateus 7. Vou ler aqui com os irmãos. Olha aqui para nós, no telão. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Versículo 8. Porque aquele que pede, o que busca e o que bate. Então, aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, se abre. Vamos fazer uma dinâmica aqui, rapidinho, para você não esquecer. Eu vou falar, aquele que pede, você responde, recebe. Eu vou falar, aquele que busca, você vai dizer, encontra. Eu vou falar, aquele que bate, você vai dizer, se abre. Amém? Vamos lá? Vamos lá? Aquele que pede. Aquele que busca. E aquele que bate. Vamos de novo, mais forte. Tem gente que eu vejo assim. Não, querido. O Espírito de Deus está em você, amém? Vamos lá? Quem pede? Quem busca? E quem bate? Amém? Glória a Deus. Melhorou. Vamos lá, versículo 9. E qual entre vocês é o homem que pedir-lhe pão ao seu filho, lhe dará pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vocês, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Você pode dar glória a Deus por essa promessa? Amém? Olha só, presta atenção. Ninguém consegue ter uma vida de oração diária e constante. Presta atenção. Ninguém consegue ter uma vida de oração diária e constante se ele não tiver revelação a respeito de paternidade espiritual. Pastor, mas paternidade espiritual é uma coisa, oração é outra. Oração e paternidade espiritual, olha aqui, elas estão entrelaçadas. Porque talvez você está orando sobre, você está ouvindo esses dias sobre a oração, você está pensando assim, aquela mentalidade religiosa. Não, mas então agora, a partir de agora, eu tenho que orar, eu tenho que me esforçar para orar, né? Eu tenho que quase suar sangue para orar. Querido, deixa eu te falar uma coisa para você. Jesus, quando ele foi ensinar os seus discípulos sobre a oração, ele logo em seguida, ele fala a respeito de um relacionamento de um pai com filho, ou do filho com o pai. Ele está associando as duas coisas. Querido, nenhum filho que tem um bom pai, ele precisa se esforçar para encontrar com ele. Nenhum pai, irmãos, olha, nenhum filho que tem um bom pai ou uma boa mãe, ele precisa, irmãos, se esforçar para falar com aquele pai diariamente. Aquilo é algo comum, é algo natural. É muito natural, querido, as minhas filhas falarem comigo. É muito natural elas relacionar comigo. É muito natural, se você for na minha casa, você vai ver. É muito natural minhas filhas pular no meu colo. É muito natural elas brincar comigo. É muito natural. Hoje elas estavam brincando, né? Hoje elas estavam, foi lá no meu, eu sempre deito depois do almoço, depois do culto de manhã. Chego em casa, almoço. Hoje eu almocei
na casa da dona Lucília, um almoço maravilhoso lá. Aí eu deito no quarto da minha filha mais velha, que é o quarto mais fresco da minha casa, não bate sol, então é o quarto mais fresco à tarde. Eu deitei lá, na hora que eu deitei, as duas já correu, ela sempre faz isso. Elas correm e pulam lá na cama para me atrapalhar a dormir. Aí a Giovana deitou lá de lá, a outra deitou lá de cá e ficou me perturbando. Aí eu falei assim, sério com elas, né? Aí eu falei, sai daqui, eu quero dormir. Aí eu virei o rosto para rir do outro lado, né? Aí elas começaram a rir, brincando, falando, pai, fala sério. Querida, é natural esse relacionamento pai e filho, isso é natural. Como oração é algo natural na sua vida. Aqui Jesus, ele faz uma comparação dizendo, ele traz uma ilustração do pai natural, dizendo o seguinte, que um pai naturalmente, se o filho pede pão, ele dá pão. Ele não vai dar o contrário. Ele não vai, olha só, ele não vai dar algo ruim se o filho está pedindo algo bom. Só que aí Jesus, olha só, ele não está querendo comparar a bondade do homem com a bondade de Deus. Presta atenção. Ele não está querendo fazer essa comparação. Ele só está comparando para você entender um pouco como é o seu pai espiritual. Porque, olha só, se você duvidar da bondade de Deus, você vai ter dificuldade de orar. Você vai ter dificuldade de ter uma vida de oração. Porque muitas das vezes a pessoa ora, mas ela ora desacreditando que Deus vai responder. Ela ora, irmãos, como se Deus não tivesse presente. Ela ora como se Deus não tivesse prazer naquele relacionamento. Jesus está simplesmente dando uma ideia para você da dimensão. Porque lá em Efésios diz o seguinte, que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O pai natural, o filho pede pão, ele dá pão. Mas o pai espiritual, o que ele faz? Ele dá infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então aqui, irmãos, Jesus ele fala desse relacionamento de pai e filho. Eu quero que você coloque aí, Roberto, Romanos 8,14. Olha que versículo poderoso. Queria desafiar você a decorar esses versículos. Olha só, Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de... Quem é guiado pelo Espírito Santo é o que, irmãos? Você é guiado pelo Espírito Santo? Então você é filho de... Então diga comigo, eu sou filho de Deus. Amém? Quem é filho de Deus aqui? Eu sou filho de Deus, glória a Deus. Sou filho de Deus. Aqui está dizendo, se você é guiado pelo Espírito, você é filho de Deus. Olha o versículo seguinte. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos, Abba, Pai. Então aqui está dizendo que você não recebeu um espírito de escravidão. Mas o que acontece? Muitos de nós estamos relacionando com Deus no nível de patrão e funcionário, de senhor e escravo. Muitas vezes você não consegue relacionar com Deus, ter uma vida de oração, porque olha só, quando você pensa no patrão, está falando de um relacionamento frio e distante. Deus não é patrão, querido. Deus é pai. Relacionamento próximo e intenso. Está entendendo, querido? Aí você consegue entender como é prazeroso ter uma vida de oração. Eu não preciso suar a camisa para mim vir em casa às 6 da manhã e investir 1 hora da manhã falando com o Senhor. Eu não preciso suar a camisa para vir 7 horas da noite, orar aqui e gastar tempo com o Senhor. Por quê? Porque eu tenho um pai. Esse pai eu tenho prazer em falar com ele. Esse pai eu tenho prazer em falar com ele. Não é de vez em quando não. É falar todos os dias. É estar conectado e desfrutar. Mas muitos de nós vivemos, irmão, nesse nível medíocre, pobre espiritual. Um nível de relacionamento de funcionário e patrão. O dia que você se sentir merecedor, você pede para Deus. E o pior é que na maioria das vezes você se sente imerecedor, você não merece. Então você não tem ousadia de chegar diante de Deus e falar, Deus, eu preciso disso. Deus, eu preciso ser cheio do Espírito Santo.
Hoje eu orei muito, falei, Deus, me dá graça para ministrar a palavra do Senhor. Que o seu Espírito fale com a igreja. Que o teu Espírito convença essa igreja. Querido, eu pedi uma coisa para o Senhor. E eu tenho certeza que aqueles que têm o Espírito Santo e têm tido um coração correto, eles vão ouvir a voz de Deus. E eles vão praticar a palavra. Porque a Bíblia diz, João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quem é a ovelha de Deus, irmãos? Ouve e segue o Senhor. Então aqui está dizendo, olha, que o Espírito Santo, ele diz para você que você é filho. Versículo 16, por favor. O mesmo Espírito testifica, ouça só, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Irmão, só não dá glória a Deus que não entendeu esse versículo. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O que o Espírito Santo está fazendo com você? O que ele está gerando dentro do coração da Alessandra? Ele está dizendo, Alessandra, eu testifico. Eu estou aqui dentro de você para provar dentro de você. Você é minha filha. Você é minha filha amada. Então o Espírito Santo está testificando, confirmando. O mundo pode dizer, Alessandra, você não é filha de Deus. Quem é você, Alessandra, para dizer que é filho de Deus? Qual que é o nome dos seus pais? Oi? Luiz. Vamos ficar só no Luiz. Eleni? Luiz e Eleni. As pessoas podem dizer, não, Alessandro, você é filha do Luiz e da Eleni, como é que você pode falar que você é filho de Deus? Você foi criada com a gente aí, foi assim que eles falaram com Jesus. Quando Jesus falou que ele era filho de Deus, as pessoas falaram, você é filho do carpinteiro, do José da esquina, como é que você é filho de Deus? Como é que você pode aprovar que você é filho de Deus? Mas você lembra quando Jesus foi batizado? O que o pai falou para o filho? Você é o meu filho amado. O que o Espírito Santo está falando dentro de você? Vocês são os meus filhos amados. O que eu faço? Quando eu saio da minha casa, ou chego da minha casa, ou no meu dia a dia, beijo as minhas filhas e falo para elas, vocês são as minhas filhas amadas, eu amo vocês. E eu falo isso constantemente, praticamente diariamente, várias vezes por dia. Por quê? Porque elas são as minhas filhas amadas. O Espírito Santo está falando isso para nós, querido. Não é aqui no culto simplesmente não, seu dia a dia. Sabe para quê? Para que você não viva mais como empregado. Para que você entenda que você é um filho. Eu lembro de Lucas capítulo 15, quando aquele filho, que era tão amado pelo pai, disse para o filho disse para o pai, pai, dá minha herança aí, quero ir embora de casa. O pai foi lá e deu a herança para ele. O cara pegou, depois de um tempo ter recebido a bolada, vazou de casa, encontrou uma meia dúzia de mulheres, aí interesseiras, gastou com elas, encontrou mais uma dúzia de amigos, interesseiro, gastou a herança. Depois de um certo tempo, enquanto durou o dinheiro, ele tinha amigos entre aspas, e muitas mulheres. A Bíblia diz que aquela situação levou ele à pobreza, perdeu tudo. E ele começou a trabalhar com os porcos. Trabalhar com porco para o judeu é a coisa mais humilhante. Não existe nada mais humilhante do que fazer isso para um judeu. O porco é imundo para o judeu. Eles não comem carne de porco, não sei se você sabe disso. E aquele homem começou a trabalhar com os porcos. E um dia ele lembrou, ele falou assim, olha, na casa do meu pai, até os empregados comem melhor, eles comem bem. Vou voltar para a casa do meu pai, vou chegar lá e dizer, pai, eu pequei contra Deus, pequei contra o Senhor, eu estou aqui de forma arrependida. Me aceita. Olha o que aquele filho pensou. Me aceita como seu funcionário, como seu empregado. E ele foi assim, chegou lá e falou, pai, eu pequei contra os céus, pequei contra o Senhor, me aceita como funcionário. O que o pai disse para ele? Vem cá, meu filho, vou assinar sua carteira e a partir de hoje você é um funcionário meu. Foi isso que o pai fez? Não. O pai falou, chamou os empregados dele e falou assim, olha, vem cá, dá um banho nesse rapaz, dá roupas novas para o meu filho, vai lá, coloca um anel, coloca sandálias novas, mata o melhor animal que tem aqui, nós vamos fazer uma grande festa, porque o meu filho estava perdido e agora foi achado. Querido, não tem nada que te faça, olha aqui, ouça isso aqui, não tem nada que você faça que Deus vai fazer de você um funcionário. Por pior que seja a coisa que você faça, todas as vezes Deus vai te aceitar como um filho.
Vocês estão entendendo isso? Deus vai te aceitar sempre como filho. Tem jeito o filho virar um funcionário, querido. Então, olha só, quando você entende isso, volta lá no texto lá, o Roberto, por favor. Olha só o que a Bíblia diz. O Espírito Santo está lá testificando o seu espírito. Júnior, você é filho, você é o meu filho amado. Passa o versículo 17. Depois que você entende que você é o filho amado, olha o que a Bíblia fala. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Diga para o irmão que está só, você é filho de Deus. E diga para ele, você é herdeiro de Deus. Glória a Deus, amém? Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Irmãos, até mesmo a herança da glória Deus partiu com você. Deus, olha só, no Velho Testamento Deus não compartilhava a glória dele com nada. Mas Deus aqui está falando que Ele compartilhou até mesmo a glória dele com você. Nós seremos glorificados juntamente com Jesus Cristo. Então eu quero te dizer uma coisa. Você tem toda a herança do seu Pai. Aleluia, irmãos. Aleluia. Eu posso chegar diante do meu Pai e pedir, falar, me relacionar. Tudo que é dele é meu. Ontem à tarde nós tiramos a tarde para fazer visitas. Eu cheguei lá em casa, no final da tarde, aí minha filha estava lá. Giovana, eu estava assistindo televisão. Pegou o controle. Aí eu cheguei, peguei o controle dela. Uma brincadeira, lógico. Peguei o controle dela, passei lá. Estava passando Flamengo e Vasco. Eu sou flamenguista. Aí na hora que eu vi o Flamengo e Vasco, eu queria assistir o Flamengo e Vasco. Só que no outro canal, irmãos, eu orei pouco, eu confesso para os irmãos. Minha menina é corintiana. Mas no dia que ela converter de verdade, ela vai virar flamenguista. Aí a Giovana estava querendo assistir Corinthians e São Paulo. Aí eu falei, ela, não, deixa eu assistir Corinthians. Aí eu falei, que Corinthians? Aí eu brinquei com ela, falei, não, eu comprei a televisão, eu vou assistir Flamengo e Vasco. E coloquei lá no Flamengo e Vasco. Aí ela virou para mim e falou uma coisa muito importante que eu lembrei hoje quando eu estava ministrando disso. Ela virou para mim e falou, pai, você lembra de uma coisa, tudo que é seu é meu. Ela estava falando assim, a televisão sua é minha. E é esse tipo de mentalidade que Deus quer que você tenha em relação a Ele. Deus quer que você entenda que tudo que é dele é seu, querido. Isso não é por mérito, não. É pelo fato de você simplesmente ser filho. Ela não estava falando assim, olha, eu tenho a televisão é minha também, porque eu sou muito boa. Ela não estava pensando nisso. Ela estava pensando só no fato dela ser filha. Só o fato de você ter nascido de Deus. Olha aqui, queridos. Só o fato de você ter nascido. Você já tem tudo que seu pai tem. Tudo que seu pai tem é seu. Então você, olha aqui. Você não pode, você não deve viver uma vida medíocre mais. Uma vida de migalhas. Você não pode viver uma vida de migalhas. Por quê? Porque o filho, tudo que é do pai, é dele, querido. Tudo que é do pai, é da filha. Então você deve desfrutar daquilo que Deus proporcionou para você. Você acha que Deus tem uma vida espiritual fraca e medíocre para você, querido? Deus tem um Pentecoste no seu espírito todo dia. Você acha que Deus tem um ministério, irmãos, infrutífero para você? Querido, Deus tem um ministério frutífero, poderoso, sabe, que multiplica, que cresce, que produz. Você acha que Deus tem uma família capengando para você, querido? Deus não tem isso não. Deus tem um casamento, uma vida relacionada com seus filhos, poderosa, saudável, abençoada. É isso que Deus tem para nós. Aí você tem que entender, você tem que compreender. Você não, olha aqui, você não compreender que oração, relacionamento seu como filho em relação ao seu pai, irmãos,
falar com Deus será a coisa mais difícil para você. Deixa eu te perguntar uma coisa. Alguma vez você foi na sala do patrão para pedir aumento? Deixa eu te perguntar isso. Eu sei que alguns já fizeram isso. Foi fácil para você? Foi simples? Você chegar na sala do patrão e falar, eu quero aumento, eu preciso de aumento. Querido, Deus não é patrão, você tem que, sabe, engolir seco para pedir aumento para Ele, não, querido. Você é o seu pai, chega diante dEle. Semana eu tive uma experiência, vou contar uma coisinha simples, que aconteceu essa semana mesmo, sexta-feira, há 2 dias atrás. Esse mês de janeiro, quem me conhece, anda mais perto de mim, sabe o quanto que eu sou responsável. Eu procuro ser, né? Não falando que eu sou perfeito, não. Mas eu procuro ser responsável com a minha vida financeira. Comprar e pagar essas coisas. Está entendendo? Aconteceu muitos imprevistos no final do ano. E aconteceu agora em janeiro. Contei esse dia o negócio do colégio para os irmãos. Começo de ano, colégio particular não é brincadeira. Muitos gastos. Quinta-feira eu conversei com minha esposa, falei para ela, Vanildo, nós não temos o dinheiro para pagar o lote. Nós temos um lote, a gente comprou alguns anos atrás. Está lá. Um dia a gente vai terminar de pagar, daqui a alguns anos. Já estamos pagando há alguns anos e falta mais alguns anos. E eu não tinha condição de pagar essa parcela agora no mês de janeiro. Não tinha. Eu falei para ela, até conversei com ela na quinta-feira, falei, Vanildo, você acha que nós... O que você acha da gente pegar um dinheiro emprestado para a gente pagar, para não precisar pagar atrasado e pagar juro? Pagar juro é terrível, né, irmãos? A gente já paga as coisas caras, ainda pagar juro é muito terrível. Aí eu falei com ela, ela não concordou, falou, não, vamos achar outro jeito. Aí ficou aquele negócio na minha cabeça. Sexta-feira de manhã, eu acordo antes das 6 da manhã, levantei, subi na moto, estava vindo para a oração, eu passo de frente com o ginásio. Veio na minha mente a questão da prestação do lote, porque eu tenho que pagar. Aí veio a questão da prestação do lote, e na hora veio aquela situação de eu pegar um dinheiro emprestado para poder pagar o lote, para não poder pagar com juros, e poder pagar a pessoa no próximo mês. Na hora que veio isso na minha mente, eu senti uma indignação no meu espírito, eu falei comigo mesmo, falei, não vou pegar o dinheiro emprestado. Deus é um Deus de provisão, eu declarei essa palavra, Deus é um Deus de provisão. Deus até segunda-feira, que é a segunda-feira que eu tenho que pagar, até segunda-feira Deus vai levantar uma situação e eu vou pagar. Eu falei isso comigo, em cima da moto, descendo, quase de frente com o ginásio, eu orei isso na minha mente, declarei isso na minha mente, vim para oração, vim cá, orei, fui embora para casa. Dia de sexta-feira é o dia que nós temos mais reuniões de discipulado. Nós temos 3 reuniões de manhã de discipulado, na sexta são 8, mas de manhã são 3. Terminei as reuniões, discipulado, na hora que eu terminei, meu irmão chega. O Bruno sentou no sofá lá, eu estou conversando com ele e ele no celular. Eu conversando com ele no celular, e eu, por que esse menino está querendo conversar comigo no celular, né? Eu não gosto disso. Aí ele conversando no celular, e há muito tempo atrás eu fazia um tatame com ele, tem muito tempo que eu não faço isso mais. Aí ele virou para mim e falou, Júnior, Deus é bom demais, irmãos. Deus é o nosso Pai, amém? Sustenta você em todas as coisas. Ele virou assim e falou, Júnior, deixa eu te falar um negócio. Eu estou fechando um serviço aqui, e o rapaz quer fazer um tatame. Você quer fazer um tatame comigo? Não, você não quer trabalhar comigo essa próxima semana, não? Aí eu dei uma olhada assim, falei assim, até a Ivanilda estava do lado, brincou. Falou, depende de quando você for pagar. Aí eu brinquei no tom, falei com ele no tom de brincadeira. Falei, depende de quando você for pagar. Aí ele deu um sorriso. Falou, não, se eu pagar tanto para você, tá bom? Aí eu virei assim, falei, tá bom. Aí a Ivanilda brincou, não, mas você não tem jeito de pagar um pouco a mais, não? A Ivanilda brincou com ele. Aí eu peguei, virei para ele e falei, Bruno. Aí ele falou assim, não, se você for trabalhar comigo, segunda-feira eu deposito para você. Eu falei, Bruno, agora de manhã, eu estava orando para mim pagar um lote meu. Eu não tinha condição de pagar. Eu falei com o Senhor, eu declarei diante do Senhor que Deus é um Deus de provisão, que Deus ia levantar uma situação até segunda-feira para me pagar esse lote. Eu falei, Bruno, Deus está me abençoando, porque Deus é um Deus de provisão. Deus é o meu Pai, querido. Seu Pai. Do mesmo jeito que Deus tem grandes coisas para você. Talvez você pense e fala, pastor, mas isso é só um lote. Quero te falar uma coisa, irmãos. As pequenas coisas nos desafiam, nos dá coragem para pedir grandes coisas lá na frente. Sabe?
Coloca aí, só para a gente... Não precisa nem colocar. Mateus 7,7, vocês já decoraram. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, se abre. Só quero citar isso aqui rapidamente, pra você não esquecer. Jesus fala aqui de 3 tipos de oração. Quando ele fala pede, buscar e bater. 3 tipos de oração. A primeira é aquela oração que você pede e recebe imediatamente. Muitas das vezes é assim que acontece com você. Você pede e recebe imediatamente. Pede, recebeu imediatamente. Isso acontece muito. Muito. Mas nem sempre tudo que você pede, você recebe imediatamente. Aí Jesus fala do segundo tipo de oração, que é o buscar. Porque olha só, se você achar que tudo que você pede, você recebe imediatamente, quando você pedir e não receber imediatamente, o que você vai fazer? Você vai desanimar. Vai falar, não, eu pedi, ele não me deu, então é porque ele não quer me dar. Deixa eu explicar uma coisa para você. Muitas coisas vão acontecer imediatamente, mas muitas coisas você vai ter que buscar. Aí você vai falar, pastor, mas por que Deus, ele não me dá tudo imediatamente? É porque se Deus dá tudo imediatamente para você, você vai se tornar um filho mimado. Você vai se tornar um filho fraco. Você vai se tornar um filho, irmãos, olha só, sabe aquele filho frágil, aquela pessoa frágil que qualquer coisa bate? Querido, Deus usa a oração para fortalecer, para amadurecer, para te ensinar a ser perseverante na sua vida. É por isso que Jesus usa a questão do buscar. Olha aqui, distraia não. Buscar fala de um pedir mais prolongado. Você lembra lá aquela história daquele rapaz, daquele cego que pediu para ser curado? E na primeira vez que ele pediu, ele disse, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus passou, parece que nem tinha ouvido. Ele gritou mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus continuou andando, nem olhando para ele. Aí ele gritou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os apóstolos foram lá e falaram, meu filho, pelo amor de Deus, cala a boca. Você não está vendo que ele não vai te escutar, não? Você não está vendo que ele não vai te responder, não? Aí ele gritou mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí a Bíblia fala que Jesus volta para ele e vai lá e fala, filho, o que você quer? Ele diz, eu quero ficar curado. Ele falou, então fica curado. Por que Jesus fez aquilo? Por que Jesus não respondeu na primeira vez? É porque Jesus quer te ensinar a ser alguém forte. Jesus quer te ensinar a ser perseverante. É por isso, irmãos, que Deus utiliza disso. Eu tenho pedido há alguns anos, na verdade estou indo para o 2º ano, pedindo ao Senhor uma igreja de 1000 membros. Você sabe por que não aconteceu no primeiro ano? É porque no dia que acontecer isso, e eu vou continuar orando todos os dias, é porque no dia que acontecer eu vou valorizar, porque eu vou saber o preço de uma igreja com 1000 pessoas. Você sabe por que, olha só, eu orei 15 anos pelo meu pai, só depois de 15 anos ele converteu? Sabe por quê? Porque Deus estava me ensinando a ser perseverante, não desistir de ninguém. É por isso que olha aqui, é por isso que é importante você entender a oração da busca. Agora eu quero te dar uma garantia. Todas as vezes que você buscar, Jesus está te dando a garantia, você vai achar. Olha o Mateus ali, esse menino alto e cabeludo e barbudo ali, ó. Toda vez na célula, ele fala a mesma coisa quando pergunta a respeito disso. Sobre o alvo de oração dele, ele fala, o meu alvo de oração é a conversão dos meus pais. Tem quanto tempo você ora pela conversão dos seus pais? 5 anos? 5 anos ele está orando pela conversão do pai dele, você pode ter certeza. A Bíblia diz que aquele que crê, será salvo ele e a sua casa. Você pode ter certeza, esse menino já encontrou em nome de Jesus. Deus está utilizando isso para quê? Para trabalhar no caráter dele, na mente dele, fazer ele forte. Por isso que Deus faz isso com você. Só que tem muito crente, irmãos, sabe, mimado. Eu orei 1 mês, Deus me deu. Querido, eu orei 5 anos para minha célula multiplicar uma vez. 5 anos. Sabe? Você tem que buscar. Eu tenho que buscar. Coisa grande, irmãos, tem que buscar. E por último, Jesus fala sobre a questão de bater. Bater fala de você guerrear, lutar por aquilo. Só vou lembrar você lá em Daniel capítulo 10, versículo 1.
Deus trouxe uma visão sobre Daniel, uma visão de uma guerra. E a Bíblia fala que a partir do momento, aquela situação na vida de Daniel era uma guerra. A Bíblia diz que Daniel orou e jejuou, batalhando 21 dias. Depois de batalhar 21 dias, ele estava lá no rio, jejuando e orando 21 dias, chega um anjo, falou, Daniel, você lembra lá o que o anjo falou? Deus respondeu a sua oração desde o primeiro dia. Eu quero te lembrar uma coisa. Você viu quantos anos que eu orei pelo meu pai? Quantos anos eu falei? Só que Deus não respondeu eu com 15 anos. Deus sempre responde você no primeiro dia. Está entendendo isso aqui? Eu já tinha respondido a conversão do meu pai no primeiro dia. Mas foi necessário batalhar por isso 15 anos. O anjo chegou lá, falou, Daniel, eu demorei 21 dias, Deus, seu pai respondeu você no primeiro dia, mas estou aqui. Eu estou aqui, demorei 21 dias, porque eu tive que lutar com Deus da Pérsia. Ele estava falando que lutou com demônios, o próprio anjo. Eu lutei 21 dias, mas o Senhor disse para ele, está aqui. Aquilo que você batalhou, está aqui. Porque a Bíblia diz, quem bate, a porta se abre. Tem situações na sua vida que você vai ter que travar uma batalha, querido. Mas você pode ter certeza de uma coisa, se você bater, a porta vai abrir. Não tem resistência que impeça a sua fé. Não tem resistência que impeça a graça de Deus. Resistir o diabo, ele fugirá de... São princípios que você tem que aprender nessa noite. Na próxima semana nós vamos dar continuação e fechar a respeito de oração, a nossa prioridade de vida. Você que quer crescer mesmo em oração, não perca. Deus quer ministrar nesses dias profundamente no seu espírito. Amém?